Para quem não me conhece, eu sou Rosemary. Me defino como uma apaixonada pelas questões das dificuldades de aprendizagem. Eu comecei como educadora e sempre me chamaram a atenção o fato daquelas crianças que aprendiam, tá tudo bem, elas seguiam tranquilamente. Mas sempre fui convocada a pensar pelo viés daquelas que não aprendiam, tinham o que a gente nomeia como dificuldades de aprendizagem. E isso vem estruturando minha área de pesquisa, especialmente me dedicando a aprofundar esses conhecimentos e a observar as transformações que eles foram apontando ao longo de todo esse tempo que eu estou dedicada a pensar sobre esse tema. Gostaria de dividir com vocês, nesse vídeo de hoje, sobre um tema que é muito atual, né? Mas ele não é tão atual assim se a gente for mergulhar no seu processo histórico, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um dos indicadores que muito chama a atenção dos educadores para aquelas crianças que não apresentam o desempenho esperado, como a sociedade hoje coloca, né, um desempenho de sucesso, um prognóstico para um futuro dessa criança. Ele hoje é responsável pelo alto índice de diagnósticos e, como consequência, de medicalizações para tratamento desse transtorno que tanto transtorna a vida de educadores, de pais, de famílias em geral. O vídeo que eu estou fazendo hoje aqui para vocês é para contar um pouco, a partir de uma questão inicial, e eu sou também apaixonada por questões, né, por perguntas, eu elaborei essa pergunta, afinal, o que é o TDAH? E é a partir dessa questão que eu vou construir uma possível direção para pensarmos sobre o que é o TDAH. Isso que se denomina TDAH. Eu vou tentar contar para vocês como é que surgiu, né, o que se denomina hoje, tão difundido, que é o TDAH, né? Como é que se construiu esse longo percurso histórico. O mais antigo registro, ele data do século XVIII, de 1798, que foi com o médico escocês Alexander Crichton. E ele publica um livro em língua inglesa, onde ele descreve um quadro clínico equivalente ao que hoje conhecemos como subtipo de prevalência, que é o desatento, dentro do quadro do TDAH. E ele usou termos como incapacidade de focar, definiu como um problema a incapacidade de manter a atenção com o necessário grau da constância em qualquer objeto. Ele situa inquietação mental como uma condição de instabilidade do pensar, e ele também nomeia como agitação física, né? Ele destaca que as pessoas eram popularmente reconhecidas com uma agitação, com uma incapacidade de ficar quieto, sendo altamente distraídas por qualquer barulho ou estímulo visual do ambiente. Ele ainda reforça que o início se manifestava muito cedo na vida das crianças, ou seja, de início precoce, e prejudicava severamente a educação escolar das crianças. Isso aqui, a gente está falando do século XVIII. Esse material, ele foi validado, a gente tem aqui algumas análises médicas mais recentes, né? De 2001, artigo publicado numa revista de psicologia e pediatria, de pesquisa, validando os critérios do DSM. A gente tem um artigo de revisão publicado no PubMed, de 2010, que também valida o que o Crichton, como pioneiro na descrição da agitação e da desatenção das crianças, e também associações, organizações globais que tomam como referência esses registros históricos, validando como marco zero da literatura médica sobre o tema. Portanto, é longa a história que a gente vai continuar aqui contando para vocês. Começo do século XX, em paralelo, lá por volta de 1918, em paralelo com a gripe espanhola, surgiu uma epidemia, quase na mesma categoria que a gripe, a epidemia de encefalite letárgica. Também foi conhecida como doença do sono. E as pessoas que sobreviviam a esse quadro clínico de uma infecção manifestavam com sequelas comportamentais. Quais eram? Agitação, impulsividade, distração, agressividade
mas mantendo o mesmo padrão intelectual, sem alteração. Na mesma época, em paralelo, do ponto de vista social, as crianças que eram agitadas, que eram indisciplinadas, elas eram consideradas com problemas de defeito moral, ou seja, como se fossem falhas na criação, na educação dessas crianças. E ali eles conseguem observar que há uma semelhança em termos de comportamentos, né, de alterações comportamentais semelhantes. Eles passam a fazer ali uma certa relação biológica deste quadro de desatenção. Deve haver algo biológico, causa orgânica que justifica essas manifestações comportamentais. E é aí que surge o que se chamou de síndrome de Strauss. Strauss, que foi um médico alemão, um psiquiatra, e que ele se desenvolveu a partir dos estudos sobre desenvolvimento infantil, e ele criou toda a base de fundamentação porque a gente conhece hoje do TDAH. Nessa época em que há esses estudos sobre a pandemia de encefalite, ele então analisa junto com uma equipe, né? Ele trabalhava numa equipe de estudos sobre o desenvolvimento infantil. Ele faz uma análise comparativa das crianças que possuíram encefalite e de crianças que apresentavam o mesmo comportamento. Então ele cria ali uma associação de que deveria haver algum dano estrutural no cérebro dessas crianças. Nessa época surge então o termo de lesão cerebral mínima, ou seja, era uma lesão que realmente as crianças deveriam ter, mas que não era identificada em nenhum exame possível naquela época. Estamos falando do começo do século XX. Nenhum exame detectava que havia alguma lesão, por isso, lesão cerebral mínima. Mas como que ela passa de lesão para disfunção? É exatamente por não haver provas científicas comprovadas que a lesão ela era tão mínima, tão pequena, onde não se localizava nenhuma margem microscópica que detectasse. Então eles substituíram o nome dessa lesão por disfunção, mantendo mesma base de raciocínio comportamental e de atenção, né, esses dois focos, mas sem nenhuma evidência científica por exame de imagem. Então, esse é o caminho inicial para chegar ainda a gente está aqui na parte de disfunção. Na década de 40, aí a gente caminha um tempo, e na década de 40, o que acontece? Essas crianças passam a ser medicadas. É na década de 40 que surge medicação com calmantes e com anfetaminas, que essas crianças pudessem aumentar o foco de atenção e colocar freio na movimentação que essas crianças tinham. Isso nós estamos na primeira metade do século XX. Na segunda metade do século XX, o que começa a acontecer? O campo da medicina começa a dar menos importância, que era o que estava acontecendo até então, para os aspectos orgânicos e reforçando mais a hipótese de que talvez pudesse ter um olhar psicossomático para esse quadro que se mantinha. E na década de 60, por absoluta falta de evidências científicas comprovadamente a partir de evidências, né, de exames, a organização de médicos chegaram a uma decisão, como não haviam evidências, substituir por disfunção cerebral mínima. E isso trouxe grande alívio para as famílias, né? Afinal, ali já estava se identificando um quadro clínico mais evidente, né? E essa disfunção não tinha lesões evidentes, mas tinham sintomas comportamentais. Então, a tese sempre se sustentou nessa mesma direção, sem evidência clínica e com evidência comportamental. No final dessa década de 60, surge a Organização Mundial de Saúde, passa a adotar como um quadro no CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, e a nomeação que recebe é síndrome hipercinética. E ela entra nessa fase para o Manual de Desordens Mentais, Saúde Mental, é o DSM-2, como um quadro padronizado com critérios diagnósticos para identificar essa patologia como uma desordem mental. De lá até hoje, só foi acrescentando critérios,
só foram mudando, né, de síndrome no DSM-2 para distúrbio no DSM-3, e na década de 90 ele passa a ser considerado como um sintoma. O déficit central era na questão da atenção. Entretanto, a manifestação corporal, né, os aspectos comportamentais se mantiveram, e eles então entenderam que não estava se dando o devido valor, né, para a parte de manifestação corporal. Então eles decidem incluir as duas evidências, atenção e hiperatividade. E aí então surge o termo transtorno. E aí então, a partir da década de 90, passa a ser TDAH, um status psicopatológico, como o que a gente vê até agora, com vários critérios para identificação. E hoje, para se fechar um diagnóstico, eles colocam como um diagnóstico psiquiátrico por excelência, e que responderia a comportamentos ligados à falta de atenção, comportamentos ligados à hiperatividade e comportamentos ligados à impulsividade. Para fechar um diagnóstico médico, tem que cobrir sintomas enumerados nessas 3 categorias. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história e vamos aprofundar um pouco mais as discussões sobre esse tema.